Garçom, por favor, a conta, traz a maquininha que eu vou pagar com cartão. Bem-vindos ao podcast Vida 2+. Eu sou a psicóloga Bianca Souza e este super homem ao meu lado é... Psicólogo Diego Gaspar. Fiquei até vermelho agora, mas... Gente, hoje nós vamos conversar sobre planejamento financeiro. Como é que você está organizando as suas despesas familiares? Como vocês dividem as coisas que vocês fazem no dia a dia? Quem paga o quê? Como esse pagamento é feito? Homens, isso afeta a sua masculinidade? Mulheres, você se sente coagida quando o seu marido, seu companheiro decide que você vai dividir as contas com ele? Ou você acredita que por ele ser homem, isso é responsabilidade dele? Pensou? Bianca Souza vai comentar pra gente um pouquinho da história que ela acabou de narrar, para nós entendermos e podermos conversar com mais detalhes o que acontece nas famílias hoje em dia quando se trata de dividir as contas. Queridos, nós iniciamos hoje sendo provocativos. Por que eu, Bianca, mulher, fiz o comentário de chamar o garçom, trazer a maquininha para pagar a conta? Porque isso é polêmico entre muitos casais, essa despesa, como dividi-la, quem paga o quê, e especialmente num contexto social. Será que você, mulher, é do tipo que exige que seu companheiro assuma essas despesas, não apenas nas aparências, mas de fato? Vamos lá. O que eu indico para vocês? Primeiro, um diálogo sobre quanto ganham, qual é o momento financeiro de cada um e dividir as despesas proporcionalmente. Quem ganha mais, sabe aquela regra de 3 lá do ensino médio que você achou que não usaria nunca mais na vida? Pronto, aplica no teu relacionamento. A regra de 3 salvando o relacionamento. Pode ser o título desse podcast, né? Mas ela vai ajudar você e seu companheiro ou companheira a identificarem quanto que esse percentual a mais que você ganha pode ser também direcionado para pagar proporcionalmente o valor das contas. Então fica mais justo, veja, não é quem vai pagar mais, tem que ser o homem ou tem que ser a mulher. É uma proporcionalidade conforme a evolução de remunerações de cada um. Se de repente virou um ano, teve uma mudança na carreira, quem pagava mais agora deu uma pausa, um momento sabático, está ganhando menos, diminui esse percentual. O outro que pode assumir mais, assume um pouco mais e assim vai levando um equilíbrio. Porém, tem casais que desde o princípio acordam que entre eles, para funcionar, o homem precisa ser o provedor. Se a mulher concordar, por que não? Tudo bem. Mas vejam, o que nós estamos apresentando aqui é que precisa ser expressado, precisa ser comunicado qual é a sua maneira agradável, equilibrada de aceitar essa colocação financeira no relacionamento, para que não haja impasses. Se vai causar estranhamento para os outros, a mulher ou o homem pagar na relação, deixa os outros com a opinião deles, mas esteja você ajustada no seu relacionamento. Diego, será que os homens aceitariam essa flexibilidade de bom grado? É uma pergunta bem polêmica, Bianca, porque isso me faz pensar que muitas pessoas vêm de naturezas diferentes familiares e para muitos homens certamente isso pode ser um pouco ofensivo. Porque muitas vezes esse homem foi criado num cenário onde o homem é provedor e ele deve pagar as contas sozinho. Inclusive, muitos homens se sobrecarregam, trabalham muito mais, têm jornadas de trabalho extenuantes e acabam até adoecendo por isso, por conta da sobrecarga de trabalho, na tentativa de manter a qualidade de vida familiar. Então, provavelmente, para alguns vai ser muito difícil. Para outros homens, isso pode ser talvez a solução. Talvez ele veja que se dividir proporcionalmente, ainda que para muitos deles ele ganhe mais que mulheres, não estou fazendo uma apologia ao homem ganhar mais, mas essa tem sido a realidade no mercado brasileiro. Inclusive existem leis que dizem que homens e mulheres no mesmo cargo devem ganhar a mesma coisa. Mas, gente, sendo muito honesto com vocês, entre existir uma lei e de fato isso acontecer na prática, na realidade do mercado de trabalho, são coisas muito diferentes, não é verdade? Então, a lei está lá e os homens muitas vezes continuam ganhando mais.
Então, se esse homem continua ganhando mais, a proporção que a Bianca indicou é que ele pague proporcional ao que ele ganha. Vou te dar um exemplo simples. Imagina que um homem trabalha e ele ganha 6 mil reais. A mulher trabalha e ganha 4 mil reais. Total da renda familiar, 10 mil reais. Então, se o homem ganha 60% dessa renda e a mulher ganha 40% dessa renda, um exemplo seria que o homem pagasse 60% das despesas e a mulher 40% das despesas da família. Mas para isso é importante que você saiba quais são as suas despesas na sua família. E muitas pessoas já querem dividir a renda, mas não reconhecem as singularidades das despesas de cada família. Talvez, para você, homem, exigir isso da sua esposa, você não esteja levando em consideração que com o que ela ganha, ela ainda pode ajudar várias pessoas, inclusive pessoas próximas a ela. E ela pode se sentir sobrecarregada diante do que ela ganha se ela tiver que dividir 40% do que ela ganha com a família singular, com a família que ela tem com você, porque os parentes dela também são familiares dela e seus, já que você escolheu casar com ela. Então é importante vocês alinharem previamente como vai ser esse planejamento familiar, se essa mulher vai ajudar alguém, se é um desejo dela ajudar esse alguém. E se você, escolhendo casar com ela, ter uma família com ela, você também está assumindo a responsabilidade da ajuda dela com esses familiares, agora seus também. Então entenda que nesse equilíbrio, o orçamento familiar, ele deve ser planejado a dois. Você e sua esposa devem alinhar juntos. E se tem uma despesa planejada, uma viagem, a escola de um filho, a compra ou troca de um veículo, talvez um novo financiamento doméstico, que inclusive a gente nem vai indicar para você com juros altos como estão, mas enfim, são coisas a pensar na vida, que você precisa organizar as suas despesas. Mas toda essa organização não vai abolir a necessidade de um casal que divide proporcionalmente suas despesas a ter uma reserva de emergência. Por que uma reserva de emergência é importante, Bianca? Exatamente pelo nome dela, para uma emergência, para algo que não está previsto no orçamento mensal, para um inesperado, que pode ser um processo de adoecimento, pode ser um pneu furado, uma batida, pode ser alguma coisa que você não planejou, óbvio, mas alguma coisa que você precisa ter dinheiro em mãos e de fácil acesso, ainda que esteja investido, para você ter liquidez. Liquidez é pegar no momento que necessitar, suficiente para poder utilizar aquela reserva e não abalar o orçamento mensal daquele mês e seguinte, para que aquela família não se endivide. Então, eu vou precisar voltar um pouco em você que já tem um relacionamento pré-estabelecido, isso também vale para você, mas eu vou para aquele casal que ainda está planejando essa vida a dois. É importante definirem, independente do estágio da sua relação, qual é o seu custo de vida. Isso inclui seus lazeres, isso inclui custos fixos, isso inclui custos até variáveis, mas que é possível prever. Como, por exemplo, o Diego mencionou a troca de um veículo, uma moto, um carro, um aumento que você sabe que vai acontecer anualmente de um aluguel, de um processo escolar, da sua qualificação, de uma pós-graduação. Então é possível prever esses aumentos de custo de vida. Então, é extremamente importante que esse casal saiba quanto é o seu custo de vida mensal. E aí sim, para conseguir ajustar nos seus valores, no que é possível viver para aquele momento financeiro e designar parte dessa renda mensal para compor uma reserva de emergência, que o ideal é em torno de 6 meses do seu custo de vida. Então, quando eu digo seu, é o custo de vida familiar. Se aquela família gasta 6 mil, 10 mil, 12, 30 mil por mês, então o custo de vida será 6 vezes 30, 6 vezes 12, enfim. É diferente o custo de vida do valor do salário, da remuneração que você e seu companheiro ou companheira recebem. Entenderam? O custo de vida pode estar acima ou abaixo da remuneração mensal. O ideal é estar abaixo, para que você consiga retirar a reserva de emergência, aquele dinheiro que você vai investir exatamente para ele render passivamente, sem que você trabalhe para ele aumentar, mas que você possa utilizá-lo no momento que precisar para alguma intercorrência.
Mas você definir qual o seu custo de vida ajuda também a reorganizar as escolhas que você fará em família para a sua vida, para ter espaço para lazer. Gente, quando o Diego e eu trazemos esse termo lazer, entendam, é respeitar o seu perfil. Eu não bebo, mas se você beber, a sua cerveja estupidamente gelada, e ninguém acredita que eu não bebo, mas é verdade, eu não bebo, precisa entrar no seu orçamento mensal. O vinho da sua esposa precisa entrar no seu orçamento mensal, se isso for importante para vocês. O chocolate das crianças precisa entrar no seu orçamento mensal, porque isso traz bem-estar, isso traz qualidade de vida até nos espaços e momentos de lazer, não importa se for em casa ou não. Aquela pizza do final de semana precisa entrar no orçamento doméstico, porque aí é fácil planejar quando cortar, se a situação financeira apertar um pouco, e quando é possível reaver aqueles itens de valor não fixo. Ou seja, o que eu estou chamando de fixo? Conta de energia, aluguel, combustível, escola, isso são valores fixos. Mas lazer pode ser variável. E aí é o grande pulo triplo carpado do gato. Você consegue aumentar ou diminuir conforme o seu planejamento e organização familiar, financeira. Se você entendeu bem, ficou claro aqui que você precisa estabelecer metas claras. Quais são as suas metas? Então, minha meta de lazer, minha meta de investimento pessoal, minha meta para reserva de emergência. Então, imagine que se você tiver o seu salário em 100%, divida ele em percentuais menores. 10% para investimento, 10% para lazer, tantos por cento para energia, para gastos fixos da minha residência, da minha vida familiar, tantos por cento para outra coisa que você vai querer. Então, pega o salário e divide em vários percentuais. Isso vai ajudar muito a você visualizar o que você quer e ter metas realizáveis. Porque muitas vezes, gente, nós percebemos pessoas com sonhos muito elevados e frustradas porque não realizam esses sonhos. Não é que necessariamente seja um sonho impossível, mas muitas vezes a forma de dividir as metas, que são partes desses objetivos, desses sonhos maiores, não estão acontecendo. A pessoa só está visualizando um sonho, quer um carro, quer uma moto, quer uma casa. Então, ok, você quer. Mas quando você está se preparando mensalmente para isso? Ah, Diego, eu não consigo me preparar em nada mensalmente. Então a pergunta talvez seja, será que é o momento de ter esse bem? Ou será que é o momento de você começar a fazer uma reserva, um investimento para adquirir esse bem no futuro próximo? Porque isso evitará o comprometimento da renda familiar. E assim os dois podem crescer, você e sua esposa, você e seu esposo, enquanto família. Porque, como a Bianca mencionou, existem despesas fixas. Então os sonhos e as metas do casal ou individual precisam acontecer sempre alinhadas às necessidades do casal e individuais também. Bianca, para a gente finalizar esse podcast, fala para a gente, esse planejamento financeiro então, diante dessas divisões de responsabilidades financeiras, ele é um planejamento fixo? Uma vez que o casal sente, reúna, identificou as despesas, os sonhos, estamos em 2025, para 2026, pronto, acabou o planejamento financeiro? De forma alguma. Planejamento financeiro precisa acontecer anualmente, mas também ser revisado uma vez ao mês e dialogado em família, ainda que seja entre você e seu companheiro, sem incluir os filhos, a princípio, a cada 3 meses. Conforme as crianças, os filhos, os pets vão aumentando os gastos, é interessante incluí-los. Óbvio, as crianças que vão saber se comunicar, os pets não, tá, gente? Por quê? Porque você inclui os desejos, as expectativas também dos seus filhos dentro do seu orçamento familiar enquanto eles forem sua responsabilidade financeira. Então, planejar é essencial para você se organizar, visualizar os custos, coloca numa planilha. Não gosta de usar o computador? Separa um caderno, uma folha de papel, anota o que você sabe que você terá de custo fixo e o que é variável, ok? Mas, queridos, eu quero deixar uma reflexão aqui. Quando aquele casal vai casar, ele sonha com tudo muito maravilhoso,
as coisas perfeitas, eletrodomésticos de inox, mais tecnológicos possíveis, mas não consideram o custo, o impacto que isso pode trazer após adquiridos no cotidiano daquele casal. Então tem muitos casais que iniciam a vida endividados, a vida conjugal, e deixam de ter flexibilidade financeira, deixam de ter dinheiro para curtir aquele relacionamento, para passear, para poder adquirir alguma coisa que acrescente a relação a dois, para ter momentos de lazer de forma geral e paz mensal naquele relacionamento. Então começam com financiamento imobiliário, com um monte de eletrodoméstico, móveis, itens para mobiliar a casa parcelados no cartão. Se acontece qualquer intercorrência, não tem reserva de emergência, eles se endividam e começam a pagar juros enormes e vai trazendo impasses, conflitos, irritabilidade, enfim, um clima nada amistoso para aquela relação. Então reflita. Esperamos, Diego e eu, que esse podcast tenha lhe trazido muitas reflexões construtivas para a organização da sua vida financeira. Tem dúvidas? Comente aqui conosco que nós teremos o maior prazer, né, Diego, de respondê-las. Até lá!